pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Enfim, chegou aí para vocês o nosso primeiro episódio do nosso podcast The Best Ministérios Modernos. É um grande prazer estar aqui com vocês, num bate-papo de forma tranquila, num bate-papo aí que vai ser muito proveitoso para a gente e também para você que está aí nos assistindo. Tá ok, pessoal? Eu sou o Wallace Torres, estou aí também com meu irmão Adriano Silva e estamos aí com uma pessoa que para mim, né, estava até falando para ele agora aqui, né, no bate-papo, já antes, né, uma prévia aqui antes de a gente estar iniciando, é uma pessoa ao qual eu tenho muito apreço pela sua dedicação e pela qualidade em tudo que ele se propõe a fazer. Estamos aqui com o nosso professor Matheus Rangel. Matheus Rangel, que é teólogo, psicopedagogo, linguística portuguesa, hebraico e grego e latim, né? É escritor, diretor do ITK, Instituto Teológico Koinonia. Instituto Teológico Koinonia. Tá aí, conteudista do SETA, né? Isso. Conteudista do SETA, é muita coisa. Meu Deus, educador social da Fundação CDL. CDL, né? CDL. Tava lá agora, de 2 às 6, todo dia, segunda a sexta. Estamos lá formando jovens aprendizes. Que maravilha. Pro mercado de trabalho, preparando a garotada aí. Olha aí. Né? Precisa, né? Aí. Precisa Que muito, maravilha, né, pessoal? E, enfim, estamos aí com... É escritor, né, também, eu não sei se eu falei aqui, mas escritor, e tá aí, gente, ó, na tela para você estar dando uma olhada aí nos livros, né, acompanhando. Temos aqui perguntas e respostas para pessoas espirituais. Você pode falar um pouco aí a respeito Sim. desse... Vamos lá. Esse daí, por exemplo, ele tem um conjunto de 30 perguntas e respostas perguntas, né, que eu fazia quando era novo convertido. Perguntas sobre céu, inferno, sobre anjos caídos, anjos eleitos, perguntas até mesmo sobre purgatório, vida após a morte. Então eu decidi, depois que encontrei as respostas, colocá-las de forma organizada para que aquelas pessoas que me perguntam, professor, o que é isso? Quais são os sinais da vinda de Cristo? O que a cultura judaica diz sobre esse assunto? Eu coloquei então as minhas respostas nesse livro para poder satisfazer o interesse desse grupo, né? E aí esse é o único livro que até hoje não é vendido em forma de curso. Esse e esse daqui, que é Lições sobre Efésios, que foi escrito esse ano como um livro, um manual de EBD, de escola dominical. Lá na Batista em Eldorado, né? Igreja a qual estamos lá. Inclusive, um abraço para o meu pastor Fernando Trindade, né? Nosso amigo, conhecido aqui na área. Isso, e a gente está aguardando o Fernandão aí também. Tá para chegar para perto aí também. É isso aí. Pastor Fernando Trindade. Ele é top. E esse Lições sobre Efésios vai ser agora o tema que nós vamos abordar durante, os 3 meses que antecedem a festa das 24 horas. Então, a cada ano o pastor tem uma visão da parte do Senhor, né? Ele vai trabalhando um tema e eu sou aquele que bota a mão na pena para redigir o conteúdo. Olha aí. Então, são esses 2 livros. Responsabilidade. O resto é tudo curso. Esse primeiro aqui, curso de período pós-cativeiro, que tem 12 aulas, né? Inclusive 12 vídeos, todos com certificado, vídeos. Nós temos ali, aqui a resolução está muito boa, meu designer vai fazer o melhor. Esse aqui é um pano de fundo exegético do Antigo e Novo Testamento, trazendo contexto cultural, histórico, geográfico, correto, político e religioso. Muito importante. Ao lado dele nós temos o curso para pregadores, que inclusive tem introdução ao hebraico, ao grego e visa instruir os pregadores no usufruto eficaz das ferramentas que o farão um pregador eficiente. Necessário, muito necessário. É só tema. Vamos lá, vamos para mais. Apresenta aí o uma coisinha, né? É uma coisinha. Desse daí a gente já falou, de perguntas e respostas para pessoas espirituais. Esse Escola Rabínica Samuel de hoje, se Deus quiser, ano que vem vai ser lançado. Ele é um curso de cultura judaica e hebraico para adolescentes, de 12 até 17 anos. Vai ser uma espécie de intensivo de escola de... Como é que fala? Tipo uma colônia de férias. Sim. Vai ser um intensivão. Para entrar, para continuar, vai ter que saber falar o hebraico, vai aprender 50 frasinhas hebraicas, vai aprender cultura judaica do início ao fim, vai ter cerimônias judaicas mesmo. Vamos trazer rabinos também, rabinos que me instruíram e tudo mais. Olha aí. Né? Ensina o menino. No caminho que ele realmente. Essa aqui foi minha primeira tese. Foi em 2015, quando eu até de inerrância bíblica, né, sobre crítica textual, que foi meu primeiro antes de hebraico e grego.
Eu até recebi uma carta da Ordem Federal de Teologia como um dos teólogos mais novos do Brasil em 2015, com obra científica publicada. Esse aqui é, inclusive, chancelado e endossado pela doutora Maria Inês Chaves de Preza Freitas, uma grandíssima intelectual. Curso básico de teologia. Esse aqui é um curso gratuito que a gente tem. É um projeto de evangelismo para novos convertidos. Então não tem desculpa hoje para quem não quer aprender, não estudar, não ter, pelo menos ter o básico necessário. Né? Exatamente. Isso aqui são técnicas, por exemplo, qual era a técnica hermenêutica de Jesus? As pessoas às vezes não sabem como que Jesus interpretava as escrituras, né? Então a gente traz aqui as técnicas de Hillel, do sistema do Pardes, e várias outras técnicas e também técnicas de memorização. Como psicopedagogo, eu entendo que nem todo mundo consegue se satisfazer no estudo porque não sabe como estudar. Como colocar a informação para dentro e às vezes quando coloca a informação para dentro fica naquele negócio. Eu sei, mas não estou lembrando. E lembrar é uma outra etapa, né? Então eu trabalho a neurobiologia da aprendizagem para a pessoa poder conseguir lembrar. Esse daqui é o mais polêmico, curso de apologética. Aqui tem tema para 30 podcasts, pelo menos. Maravilha, e a gente vai tratar dele aqui. Então você já sabe. Então tem próxima, né? Aí fala sobre aborto, fala sobre homossexualidade, a Bíblia, existência de Deus, desigrejado, dízimos e ofertas. Aí eu trago refutações aos mormons, católicos, espíritas, testemunhas de Jeová e sabáticos. Tem muita coisa. Só de evidências da existência de Deus tem 18 provas. Eita. Do lado, o seminário de batalha espiritual, que abarca uma fase de 4 anos de missão na minha vida. Dos 14 aos 18 anos eu trabalhei efetivamente com batalha espiritual, né? Ao lado tem um curso de exegese aplicada, que pega português instrumental. Do outro, grego e cultura grega, né? Aí a pessoa aprende o grego do básico até o intermediário. Caso ela queira continuar no avançado, é outro sistema. Hebraico e cultura judaica são mini gramáticas, né? Que funcionam em forma de curso. E todas elas vêm acompanhadas com vídeos. Aí tem módulo 1, 2, 3, 4, 5. São 20 disciplinas. Nesses 5 livros tem 20 livros, digamos assim. Eu demorei 6 anos para produzir esse conteúdo. Total de 1.510 páginas, 80 vídeos, é muita coisa. É um curso completo de teologia, né? Pode passar. Esse é o Ministerial 1, né? Lá do seminário, acho, né? Que vocês estão fazendo. E do outro é escatologia, que é uma das melhores teses que eu consegui produzir até o presente momento, porque ela trabalha o fim dos tempos não só pelo aspecto teórico, mas ela avalia os textos e sua procedência dentro da língua original. Sim. Importante. Então é isso, né? Bora. Importante. Então, vamos lá, professor Matheus. E para quem quiser adquirir, encontrar esse material, poder estar... Muito obrigado. Ricardo, né? Adriano. É que tem cara de Ricardo. Olhando assim. Aqui nós temos o Instagram, @professor.mateusangel. Tem o nosso site, que é www.institutokoinonia.com.br. Koinonia é Koinonia. Temos também o nosso YouTube, que é Professor Mateus Rangel. Sim. E também a página do Facebook, koinonia.itk, e o contato do Instituto, né, que é 22 DDD 999 242393. Maravilha, tá aí apresentado para você o material aí do professor Matheus. Então, vamos lá. Professor Matheus tá aí com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo, nosso agradecimento aqui. E não poderia abrir esse primeiro bate-papo aqui sem falar propriamente do nome do nosso podcast, né? Que é o podcast The Best, Ministérios Modernos. E graças a Deus, louvado seja Deus, que a igreja, ela através dos tempos, ela também se tornou uma igreja tecnológica. Sim. Hoje nós temos desde estrutura de som, e agora também ainda mais com estruturas de imagem, e tudo isso de forma bem organizada, né, bem estruturada. Né? Claro que a gente aqui vai falando das igrejas de referência, né, nessas questões, mas o que eu gostaria desse bate-papo de hoje é justamente conversar a respeito da igreja do passado, ou como a gente costuma chamar de igreja primitiva,
com a igreja de hoje? O que a gente ganhou e o que a gente perdeu? Realmente dá para pontuar muita coisa. Quando você fala isso, me vem à mente um conjunto de livros, de ideias, e a minha mente vai organizando tudo de forma encaixotada, né? Por exemplo, vamos tentar organizar o argumento. Se formos falar de espiritualidade, nós temos de fato uma espiritualidade hoje muito mais defasada em detrimento aos tempos antigos. Se formos considerar, por exemplo, o período da Reforma, onde nós já estamos 1500 anos depois da Igreja Primitiva, nós temos homens de oração como Martinho Lutero, que orava pelo menos 2 horas por dia. Tem uma frase de Lutero que diz: se eu não orar 2 horas assim que acordar, eu já levanto derrotado pelo diabo. E só abrindo um parêntese só nessa questão de oração, né? Muita gente às vezes não toma por base a questão, que tempo que eu devo orar, ou quantas vezes eu tenho que pegar como Daniel 3 vezes ao dia. Mas quando Jesus ele foi para o monte orar, junto com alguns discípulos ali selecionados, né? Quando ele foi e voltou, encontrou lá os seus dormindo. Verdade. Tem e muita ele pôde gente declarar o que ali? Exatamente. Vocês não conseguiram orar comigo ou aguentar comigo nem 1 hora. Então ele já deixou aí uma métrica mínima, né? Muito bom, muito bom. Algo a gente tem que aprender disso aí. Muito bem pontuado. Algo a gente tem que aprender. Poxa, nem 1 hora, né? Há quem diga que, se tivermos que dar o dízimo de tempo na oração, nós deveríamos orar 2 horas e 40 minutos. Alguém fala assim, mas quando eu vou encaixar isso no meu dia? Se eu falasse para você que orando 2 horas e 40 minutos por dia você ia ganhar R$1 milhão, você ia conseguir encaixar. Então depende da motivação, né? Gente, a motivação quando o céu encaixa menos do que o dinheiro, aí realmente a pessoa vai precisar de uma motivação material. Aí já é outro tema. Aí já é outro tema, já aí que dá também. Mas a gente vai se ater mais à questão de deixar o pessoal aí com conhecimento. Né? A respeito da igreja primitiva, então a espiritualidade uma vez ficou bastante defasada. Nós temos Tiago, conhecido como Joelho de Camelo, que era um apelido que ele tinha por orar muito. Você vê em 1 Tessalonicenses 5, Paulo falando orai sem cessar. Nós vemos em Atos capítulo 1 também, dizendo que os irmãos estavam ali em constante oração, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Nós vemos a presença também de milagres, não vindo necessariamente da oração, mas vindo como fruto. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela tinha uma autoridade específica para ordenar que o coxo, por exemplo, da Porta Formosa viesse a ter a sua cura, entre outros fatos. Então, a oração é como um óleo que lubrifica a vida do crente, né? Eu me lembro... Essa é nova para mim. Eu já ouvi oração, ponto, tudo. Agora, essa do óleo foi interessante. Eu acho que o elemento combina. Óleo, oração, né? Oração é tipificada como incenso na Bíblia. Nós temos, inclusive, um elemento dentro do tabernáculo chamado altar de incenso. Em hebraico, Mizbeah Ketorete. E o altar, diferente do altar de holocaustos, que é Mizbeah Haolah. Cada qual tem seu objetivo, né? Em Apocalipse fala da oração dos santos, chegando como um cheiro de incenso suave diante do Senhor. Então, assim, a oração ficou bastante defasada. A prática cristã, ela se personalizou. Então, já vou entrar na parte de doutrina, que vai ficar bom, né? A prática cristã, nós vemos uma igreja muito simples. Não vou dizer de maneira alguma que ela tinha um viés comunista e nem socialista. Correto. Né? Correto. Mas também não era capitalista. Também não era. Então, ela tinha um sistema do reino. Inclusive, eu até estava fazendo um estudo pontuando o que é o reino quando comparado com outros modelos de gestão política, né? Político-econômica. Porque muita gente vai olhar para Jesus como uma espécie de líder comunitário que dirige a sua comunidade. Entretanto, ele não é um comunista. É anacronismo dizer, porque o comunismo vai surgir, né, com Marx e Engels ali por volta do século XVIII. Então, Revolução Francesa e todos esses eventos vão motivar a criação de comunismo, socialismo, entre outras movimentações. Mas Jesus vive num momento muito anterior a isso, não quer dar exatamente um rótulo para o seu modo de gerir as coisas, mas ele anuncia que é o reino de Deus. E o reino de Deus é um conjunto, é uma mensagem que atrai as pessoas e dá a essas pessoas funções e se estabelece de modo organizado. Então você tem um organismo de pessoas que adoram a Deus, mas você também tem uma organização com 5 ministérios operando entre os homens
e a prática deles era espalhar a mensagem da salvação. E os que viessem, as suas necessidades serem devidamente atendidas. Eu tenho necessidade de pão, então quem tem 2 pães vai compartilhar, vai ficar com um só. Sim. Porque ainda, mas eu tenho fome para 2 pães. Sim, mas aquele irmão talvez pode estar com a fome de 3 porque ele está com a fome acumulada. Correto. E o que vai acontecer? Vão ficar 2 pobres? Na verdade não, o pão preenche uma parte, a compaixão preenche o resto. Correto. Então Cristo traz essa pegada de que o ser humano não vive só de pão, né? E se a gente não tiver às vezes o pão para poder compartilhar, a gente pega um só e divide para 12, como ele fez, por exemplo, com os apóstolos, né? Cada um comeu um pedacinho e dormiu grato a Deus, porque a comunhão alimentava mais do que o trigo. Então, e hoje, o senhor acha que em relação a isso mudou alguma coisa? Lógico que está bem diferente, né? O nosso parece que como a própria palavra diz, que o amor de muitos se esfriarão, né? Exato. Então, eu creio que a gente não tem seguido mais como era, e isso é triste, né? É triste porque você vê uma igreja mesquinha, onde cada um entra dentro do seu carro de luxo, vai para a igreja, chega lá, conversa com os irmãos, mas é mais uma abordagem social, muitas vezes, e se alguém diz eu tô com fome, o outro diz vou orar por você. Em vez de falar, né, em vez de comprar um cheeseburger, eu vou comprar, melhor, um x-tudo, eu vou comprar 2 cheeseburgers, né, e um para mim, um para você. Então, quando se fala da prática cristã, as pessoas estão assim, é semelhante ao tempo de Ageu. As pessoas estão vivendo num país, que é o Brasil, carregado de misérias econômicas. Isso naturalmente faz com que o ser humano ganha praticamente só dá para sobreviver. E ele cria um sentimento de proteção. Eu tenho que proteger o que é meu, eu tenho que acumular para amanhã. E esse é o problema, quando a miséria domina o nosso ser, domina a nossa motivação. Até fica no embate com a fé. Isso. Porque a gente cria essa questão, de repente uma proteção em si do cérebro, né? Exatamente, em abastecer e esquece da confiança, quando Deus diz que não andeis ansiosos, fica preocupado com isso. Uma dica até para os pastores aqui também, uma questão em que eu sempre conversando com o pastor, até eu pergunto se a igreja dele procede dessa forma. Porque a gente vê muitas pessoas, inclusive autônomos, passando uma certa dificuldade dentro da congregação. Quando que seria interessante, no meu ver hoje, um pastor identificar em seus membros a atividade de cada um e essa atividade ser colocada no mural da igreja. Como assim? Um exemplo. Tem um irmão que é pintor, tem um irmão que é pedreiro, tem um irmão que é bombeiro hidráulico e ali está o mural com o contato dos irmãos, que antes dos irmãos procurarem alguém de fora, no mínimo, pelo menos, né, pedir um orçamento e entender, né, claro que tem que ser um profissional com uma qualificação muito interessante, mas só nessa questão, temos igrejas grandes aqui com mais de 500 ou 600 membros, né, até mais que isso, e não estão, de repente, atentos a essas questões. E que é importante, né? Você está contribuindo, né, com o mantimento do irmão. Que é diferente da doação, você, é claro, chegar e doar, mas... Você meio que, né, aproveitar que tem uma pessoa ali devidamente capacitada e trabalhar essa ideia. Tem até um texto aqui, né, que eu tô procurando, que fala para nós valorizarmos os domésticos da fé. Interessante. Né, os da casa. Isso. E esse texto mostra exatamente isso, porque às vezes as pessoas elas querem dar dinheiro até para uma pessoa que às vezes por ter uma empresa maior, com maior visibilidade. Acontece muito. Né? Mas aí, na hora de prestar o serviço, a gente tem que observar isso, tem que colocar na balança. Porque eu penso assim, se um aluno meu corta cabelo, eu vou no meu aluno. Entendeu? Se um colega meu ele abre um negócio, eu vou nele. Até porque é mais do que só qualidade midiática que a gente está buscando. Sim, correto. A gente quer ajudar as pessoas. O que de fato deve ser o menos de qualidade midiática. E outra coisa, todos nós começamos pequenos. Com certeza. Não é? Com certeza. Eu me lembro de momentos em que eu comecei a dar aula com 21 anos de idade. Estou com 28 hoje. Comecei com 21, não foi fácil. As pessoas tinham um preconceito muito grande. Com certeza. Até porque assim, isso. Você é uma exceção da regra, tá? Já fica-se dito assim. Inclusive até para a minha observação. Porque a gente vê hoje, já partindo, depois a gente vai voltar para o tema inicial, mas
Partindo para a questão ministerial hoje, a gente vê muitos pastores jovens. Muitos pastores jovens. Não que na Bíblia, de repente, não tenha nada específico a respeito disso dentro do meu conhecimento. Algum tipo dessa limitação. Mas a gente pode ver que o próprio Jesus, ele estava na sua adolescência, na sua infância no templo, e conversando e falando de igual para igual com os líderes importantes da época. Porém, o seu ministério só iniciou, de fato, foi carimbado e registrado aos 30 anos. Isso aí. Mais uma vez, algo, ou seja, a gente tem que tirar algum ensinamento disso, a gente tem que tirar alguma observação disso aí. Eu tenho visto algumas igrejas bem frágeis e eu particularmente, tenho entendido devido a essas questões. Questão de maturidade, vamos dizer assim. Sim. Por isso que eu estou falando na sua exceção da regra, claro, de repente. Claro. Existem mesmo algumas exceções, como a situação espiritual, ministerial, ela inicia no momento, de fato, em que Deus chama aquela pessoa, né? Correto. E a capacitação, que é o problema, porque Deus às vezes chama uma pessoa para ser profeta e a igreja empurra ela para o ministério pastoral. Isso é um grande erro. Sim. Eu ser pastor Sim. hoje é um grande erro. Sim. Sabe por quê? Porque a disposição que Deus tem me dado é para estudar, não é para cuidar. Correto. Eu não tenho nunca o mesmo tato do meu pastor, como ele também não tem a mesma disposição de estudar do que eu. Como também um evangelista, eu não vou ter a mesma disposição que ele para ir para a rua. Eu vou falar uma frase do Facebook agora, que eu coloquei lá e algumas pessoas deram uma marteladazinha, uma coisa assim, não concordaram muito, mas enfim. Que muita gente hoje está tendo a igreja, tirando a igreja como plano de carreira, como se fosse uma empresa. Eu começo no diácono, daqui a pouco eu dou um pulinho ali para o evangelista, daqui a pouco eu vou para o presbítero. Entra para a família do pastor e vira pastor. Pois é. Pois é, e pelo que a gente está aprendendo e conversando aqui, é que não é assim, é vocação. Exatamente, vocação. Deus te chama. Antes de ser mestre, e quando eu falo mestre, para quem não está habituado com o estudo bíblico sobre ministérios, acha um pouco arrogante. Olha, ele se acha mestre, hein? Não, gente, na verdade tem um título bíblico para isso. Efésios 4:11 está escrito que a uns deu Deus para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, kai didaskaloi, que seria mestres. Então a expressão mestre indica uma pessoa que Deus dota para fiscalizar a doutrina, para produzir conteúdo teológico, para defender a igreja, para levantar o muro que separa o ataque do lobo que quer atingir a ovelha, o pastor segura a ovelha e o mestre bota o lobo para correr. Não é cerca, né? Não é cerca que protege e segura a ovelha. Não. É o mestre que fica de sentinela lá. Porque o profeta ele vai estar denunciando o pecado da ovelha para que ela melhore. E quando ela ficar triste, o pastor pega e cuida. O evangelista busca a ovelha do lado de fora. Não é? E o mestre ele vai fazer esse papel de fiscalizar. O mestre ele repreende o conteúdo bíblico de qualquer ministério. E qualquer ministério também pode tocar no mestre. Sim. O profeta, é por isso que esses 5 ministérios, eles não são assim, um em cima do outro, são assim, um do lado do outro. Mas você, teve uma pessoa que perguntou, né? Mas como uma pessoa que estuda a Bíblia todo dia já há algum tempo, que já produziu a quantidade de livros que você produziu, você ainda é discipulado? Você ainda senta lá no gabinete do pastor para ouvir um conselho? Eu falei, mas é claro. Porque, né, afinal de contas, mas você não já sabe o que ele vai falar? Eu posso saber, mas o fato dele falar, existe uma unção que está por detrás da palavra que não está em mim. Então, quando eu chego, por exemplo, para você, que para mim você é um evangelista nato, entendeu? Você nasceu para ganhar almas. E quando eu falo para um perdido e você fala para um perdido, as minhas palavras podem carregar todo um conjunto de base científica e tal, mas não há unção, não há em mim a unção que há em você. Então você consegue tocar de uma maneira específica, porque não é exatamente o quanto de conteúdo eu tenho, é quem eu sou e o que eu dependendo de quem eu sou, o que eu falo vai ter um efeito específico. Correto. Se um pastor, profeta, evangelista, pastor e mestre, no reino espiritual isso tem um impacto tremendo. Muito. Esse link correto de vocação e parte espiritual, isso tem um poder. Se ajustasse isso, nós teríamos pelo menos atômica. Eu acho que são 6 ou 8 objetivos que ele fala no verso 12 e 13 de Efésios 4, né?
fala lá que nós seríamos ajustados, chegaríamos à medida de varão perfeito, à unidade da fé, não ser levado por vento de doutrina, não ser inconstante. Então, todos os problemas da igreja se resolvem com o alinhamento dos ministérios. Correto. E os ministérios modernos? Que entra do lado assim desses outros 8 aqui, a gente vai chegar além desses, né, que estão em paralelo, vai chegar numa lista bem grande. Chega. Esses ministérios modernos de hoje, né, parece que não estão mais assim. Não estão. Né? É um querendo crescer em cima do outro. Hoje em dia a pessoa quer tirar vantagem midiática até na hora de ajudar o necessitado. Ela quer expor, entendeu? Ó, tô aqui dando uma cesta básica pro amigo e o necessitado lá falando, meu Deus do céu, olha a exposição que estão fazendo comigo, né? Mas todo mundo quer tirar uma vantagem. Então a igreja é diferente de empresa. A empresa gosta de usar um rótulo social porque isso faz bem para ela. Ela tendo esse rótulo social, ela chama atenção, ela ganha impostos, ela evita pagar certos impostos. Mas a igreja não tem que ter interesse nisso. Até porque ela já é registrada como instituição filantrópica. Então o objetivo dela tem que ser unicamente a propagação do reino. Com certeza. E no caso, pegando esse gancho, as igrejas que fazem transmissão hoje, que né, tudo é tudo muito bom. Transmitido, os cultos, células, isso é importante. Né? Isso é importantíssimo. Nos dias atuais de hoje. Isso é a propagação do evangelho através dos veículos de comunicação disponível, né? Eu acho que deve fazer, a igreja demorou inclusive para entender isso. Foi quase necessário uma pandemia para o pessoal, para alguns pastores entender que tinha que ter um canal no YouTube, que tinha que ter seguidor, que tinha que investir nisso. Eu acho que se a igreja tem alguém bom de mídia, tem que colocar esse cara. Aí entra o ministério moderno. Sim, justamente. A gente já está pulando. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da igreja primitiva, que a gente já vai pular para essa questão dos ministérios modernos. Inclusive tem um item aqui que, se é possível ser ministro de algo sem uma congregação. Vamos voltar lá para trás um pouquinho. Foi essa. Foi não. Bem, a respeito da igreja, há também uma defasagem moral. Do que está defasado. Isso, por exemplo, até arrepiar agora. Existe um livro chamado As Doutrinas Eclesiásticas, eu acho, de Hipólito de Roma, do século IV. Esse livro ele faz um conjunto de crenças da igreja primitiva, né? Correto. A igreja primitiva já entrando na segunda onda, terceira onda, até melhor dizendo. Porque você tem, por exemplo, a igreja primitiva, entendo eu, ser a igreja dos apóstolos. Correto, isso aí. Né? A gente tem essa como referência aqui. Exatamente. Depois dela, você tem os pais apostólicos, que são os discípulos dos apóstolos. Por exemplo, Clemente de Roma fica no lugar de Paulo, Inácio de Antioquia no lugar de Pedro, né? E de João, e Policarpo de Esmirna no lugar de João. Depois desse, você tem uma terceira onda, que são dos apologistas. E depois a quarta onda, que são dos polemistas. E a quinta onda é quando a Igreja Católica vai se institucionalizar com o Edito de Milão em 312. Mas saindo da parte histórica, voltando para a parte que nos compete, observamos que as doutrinas básicas da Igreja estão passando por descrença. Por exemplo, a Igreja falava sobre batismo, sobre ceia, sobre congregar. Um exemplo, hoje em dia está a onda dos desigrejados. Né? Verdade. Eu não preciso de igreja porque aí uso o texto de Atos 7,48 sem entender nem onde fica o sujeito oculto. O cara não sabe achar um sujeito simples na frase, mas quer interpretar as coisas. Aí, o que o texto diz? Que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí eu fui e falei pro rapazinho, falei, muito bem. E você congrega onde? Eu congrego em casa. Falei, então quem fez a sua casa deve ter sido o Arcanjo Miguel. Porque se não foi um homem, você está congregando lá, tá errado do mesmo jeito, né? E aí ele falou, não, mas eu não vejo Jesus mandando construir templo. Eu falei assim, então tá bom, então todos os apóstolos obedeceram a Jesus. Ele, por quê? Eu falei, porque Paulo escreve para Roma, Corinto, Éfeso, Galácia, Filipos, Tessalônica e Colosso. São as 7 igrejas que Paulo escreve com endereço fixo. Ele usa o nome das cidades para indicar que havia uma geografia fixa. João também escreve para mais 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas são endereços fixos. Mas tem algum versículo falando que quem não congregar está errado? Tem. Hebreus 10, 25. Fala, não abandoneis as vossas congregações, como é o costume de muitos. Então há um imperativo ali para não abandonar a congregação. Quem abandona a congregação está seguindo um costume estranho para a igreja primitiva. Justamente, né? Justamente. E essa tendência infelizmente, tem crescido. E por desculpas, vamos colocar assim, né, justificativa, por desculpas das mais absurdas. Né, e muitas das outras plausíveis. Né?
E que, assim, a gente conversa com pessoas diariamente, inclusive ontem, né, surgiu essa questão também. Uma pessoa que não estava mais sentindo desejo de congregar por situações de A ou B. E é uma questão que é perigosíssima. Né? Tem uma frase que eu falo que é assim, ó. Fora da manada vira comida de onça, né? E tem uma frase que eu falo assim, ó. Não adianta você dizer que ama o noivo se você odeia estar perto da noiva dele. Né? Vamos dar. Não é? Por exemplo. A Catitu ficou no chinelo, né? A Catitu agora ficou dentro d'água. Se o senhor me chama pra vir no lugar, eu falo assim, olha, a minha esposa virá. Aí você fala assim, Mateus, eu odeio ficar perto dela. Não traz ela não. Eu não viria. Né? Em respeito à pessoa que eu estou. Então, naturalmente, eu não creio que a pessoa fale assim, eu amo o noivo, odeio a noiva dele. Eu acho que Cristo quer que a gente tenha um compromisso. E ainda que você odeie, digamos assim, primeiro é um problema espiritual, moral, intelectual que você tem que resolver dentro de si. Sim. Segundo passo é que de fato não é fácil congregar, também devemos pontuar isso. Não é fácil congregar, os irmãos são complicados, na maioria das vezes alguns são aproveitadores, tem gente mentirosa, tem gente traída, tem gente atrasada, tem gente de tudo quanto é lugar, porque é gente. Alguém fala assim, nossa, mas na igreja deveria ser melhor. Pelo contrário. A igreja é o lugar das pessoas que precisam ser resgatadas. Sim, ali é um hospital. Você não vai entrar ali e ter a mesma visão de alguém que entrou numa academia e está vendo gente forte, saudável, desfilando saúde para todo lado. Nós estamos ali precisando de Cristo. Então, se a pessoa tem essa mentalidade altiva de julgar quem está dentro da igreja, ela está mais doente do que a gente. Sim. E uma ideia rápida, dentro ainda desse contexto, da diferença entre filho pródigo e ovelha perdida. Estava conversando sobre isso. São duas situações que a gente encontra, porque eu não sei se esses dados já passaram, né? O dado que eu tinha era que dentro das congregações, ou melhor, a quantidade de pessoas dentro das congregações já estava também a mesma quantidade de pessoas que se afastaram e estão seguindo aí as suas vidas da forma que acham que deve seguir, com as suas ideias distorcidas. Né? E existe uma diferença, né? Para o pai que estava esperando o retorno e daquele que o pastor foi buscar. Muito bom, muito bom. Um está na posição de vem, o outro está na posição de tô indo, né? Enquanto o pai está esperando a ovelha voltar, é porque me parece que o filho pródigo não quer estar exatamente distante do pai. Ele quer estar distante da ética do pai. Sim. Porque a ética do pai diz como usar o dinheiro. E ele quer estar distante daquilo para usar da forma que quer. Então há uma carnalidade, uma mundanidade específica no filho pródigo. Tanto é que ele desperdiça. Ao passo que na ovelha perdida é diferente. Ela está, por alguma razão, o texto não diz, o texto de Lucas 15 não diz, mas ela está entristecida. Entendeu? Ela se afastou por alguma razão que o pastor falou assim, ó, eu não tenho que ficar aqui, eu tenho que ir atrás dela. E são essas pessoas que talvez estão ouvindo a gente agora, que o Espírito Santo está falando no coração delas. Justamente é por isso que eu levantei esse tema, que inclusive o Espírito Santo soprou aqui nos nossos ouvidos. Para aquelas pessoas que estiverem assistindo o nosso podcast, que se encontram em uma dessas situações, possam ser despertadas, né? Sim. Para essa questão. Falando, o evangelista, o olhinho chega a brilhar. Não tem jeito não. E a ovelha, é isso. A ovelha é uma pessoa machucada, que quando ela vai dormir, o Espírito Santo fala assim no coração dela, você sente falta da igreja. E ela às vezes chora sentindo falta, mas não consegue ir porque ela foi muito machucada naquele ambiente, né? E essa pessoa precisa abrir o coração para ser curada. Da mesma forma que o filho pródigo também. O filho pródigo é aquela pessoa que geralmente eu chamo de crente de 3 estações, né? Eita, fala aí. Ele tá firme no inverno, no outono e na primavera. No verão ele desvia. Aí não dá, né? Não dá, né? Poxa vida. Tem até um texto em Mateus 24, eu acho que é 20, fala assim, ó, orai para que o Filho do Homem venha no sábado ou no inverno. Imagina, Jesus chega no verão, tá a judia tudo de biquíni. Pegando o pessoal lá. A gente tudo com os olhos faltando. Meu Deus do céu. Tudo bronzeado e falou, nossa, ele já chegou. Rápido, né? Foi. Pois é. Então, assim, o judeu tinha o mau hábito, né, de guardar
de buscar Deus só num dia e Correto. preferencialmente em algumas estações. Mas Cristo é Cristo para todo dia, Com certeza. né? Mais que nunca. Mais que nunca. Mais que nunca. Pegando esse gancho, como você falou, e a pessoa precisa se tratar de que forma? Então, No caso da ovelha, né, que foi... a ovelha, ela precisa permitir que o tato do pastor encoste nela. Porque quando o pastor encosta na ovelha, ele sabe como cuidar. Então, às vezes tem pessoas que estão feridas, prontas para sair da igreja e conseguem sair por duas situações. Primeiro, às vezes não tem pastor para cuidar. Né? Precisamos falar disso, não dá para negar essa realidade. Segundo, às vezes tem pastor, mas a ovelha é teimosa. O pastor fala, deixa eu cuidar, deixa eu tirar esse carrapato, deixa eu cortar seu pelo, deixa eu aparar suas unhas. Ela fala, não quero, não vou pedir perdão, eu não vou me confessar, eu não vou conversar com ninguém, eu não vou voltar atrás, eu não vou aceitar a disciplina. E aí a ovelha fica distante, porque se ficar perto, o pastor vai ter que operar uma manutenção. Né? Porque a ovelha ferida precisa de uma manutenção. E às vezes a pessoa mesmo ferida, ela tem que fazer esforços que ela nunca imagina que ia ter que fazer. Porque uma pessoa que é magoada, por exemplo, ela mesmo magoada, ela tem que dar o passo de pedir o perdão. E aí que é complicado. Que é complicado. Já o filho pródigo, ele tem problema. que enfrentar uma dificuldade muito grande, porque o filho pródigo é aquele tipo de crente que saiu e quando ele volta, ele irrita quem tá dentro. Pois é. Por quê? Porque, né, com um uso mais de uma palavra mais chula, ele foi sem vergonha. É aquele cara que quando ele volta, a gente fala assim, não vai se converter. Pois é. Né? Mas aí o pai é quem faz a obra, porque o pai dá vestes novas, anel e sandália e diz pro irmão que está incomodado. Você tem o mesmo benefício. Sempre teve. Entendeu? Porque às vezes quando você vai voltar para os braços do Senhor, quem está na igreja pode não te aceitar. Mas se você está voltando de forma genuína, você tem que se conformar com a aceitação do Pai, porque ela é suficiente para você. Para fechar esse pontinho, se vocês me permitirem, Pode fechar. tem ali a mulher pecadora, de Mateus 26, Mais um. João 13, né? Terceira. E ali entra uma mensagem muito boa. A mensagem é a seguinte: aquela mulher foi na casa de Simão. E Simão era um fariseu. Ele poderia, pela lei, apedrejá-la, porque ela era uma destruidora de lares. Ela morava na mesma aldeia que ele em Betânia. Em Betânia tinha 3 casas famosas: a de Lázaro, a de Simão e uma espécie de prostíbulozinho que ficava aquela mulher pecadora. Ela vê Jesus entrando na casa de Simão, vai, interrompe e, imagino eu, ela pensando, Jesus está lá. Mas para eu chegar lá, eu tenho um problema. Porque se eu for no lugar onde Simão está, eu vou ser apedrejada. Mas ela ponderou apedrejamento e estar com Jesus. E ela pensou, vale mais estar com Jesus, ainda que o lugar seja hostil. Uau. Né? Eita! Então essa Vale é a mensagem. mais, vale mais. Às vezes você não quer ir para perto de Cristo por causa de Simão. Jesus. Mas é melhor estar perto de Com Cristo, certeza. porque Cristo assegura que Simão não vai tocar pedra em você. Pelo contrário, você vai sair de lá melhor do que ele. Simão entrou leproso, saiu leproso. O único leproso que entrou na presença de Jesus saiu do mesmo jeito. Olha aí. E ela entrou pecadora, mas saiu salva. Glória a Deus. Aleluia. Eita. Vamos lá. Bem, então tá aí, né? A gente pôde conversar um pouco a respeito dessa questão do que a igreja precisa resgatar. E a gente partindo agora para dentro da modernidade, né? Que a gente vê até com... estamos dentro onde tem pessoas, né? E dentro da onde tem pessoas, tem esses problemas que o professor já pôde relatar e que tem ferido algumas pessoas. Principalmente essa questão dos ministérios. Pessoas que têm sido exploradas, né? E colocada em muitos constrangimentos por pessoas que, por terem um outro ministério que está dentro daqueles que são apresentados na Bíblia, se acham superiores às outras que inclusive estão ali na mesa de som ou na questão de multimídia. E o que a gente pretende inclusive trazer, no meu entendimento, por isso que o professor está aqui, tirar essa diferença. Para mim, na minha humilde percepção,
pelo que a gente aprendeu hoje, desse nível em que todos estão, não tem diferença. Do cara que é presbítero, para o irmão que também está servindo lá num data show, né? Para o irmão que está servindo numa transmissão ao vivo, e para o irmão que está lá no som, enfim, que é o que a gente hoje tem de modernidade dentro dos ministérios. Seria correto uma afirmação assim? Lá na nossa igreja, por exemplo, nós temos a intercessão, a música, né, o ministério de adoração, dentro da área profética. Porque eles estão, de alguma forma, contactando o espiritual de maneira direta, orando e adorando. A dança também, né? Que é uma expressão corporal daquilo que a mensagem quer transmitir. Então, tudo isso entra no ministério profético. O cara da transmissão do Data Show, para mim, ele é evangelista. Porque ele está na ponta trazendo a mensagem para alguém de forma qualificada. Ele está apresentando a mensagem para o mundo através da internet, esse cara é um evangelista. Né? Porém, as pessoas às vezes querem achar que o evangelista é aquele que está de terno, ou aquele que está com o microfone na mão. Essa maneira de pensar é reducionista. O evangelista é qualquer um que evangeliza, seja através de uma mídia, seja através de uma caixa de som, seja através de um microfone. Então, quando as pessoas vão observar essa situação, elas acabam, né, tentando rotular. É hábito do homem querer entender quem manda, quem tem mais, a quem ele deve respeitar. E o ser humano, ele ainda, ao meu ver, né, bem pessimista na minha ideia, ele não está preparado para viver o reino. Porque o reino, ele é nivelado, ele é horizontal. Quem manda mais? Não tem. Há sim, né, por exemplo, em algumas igrejas apostólicas, né, divisão apostólica, eu percebo que há uma respeitabilidade maior, natural, em relação à figura do apóstolo. Em outras é totalmente impositiva. Nesse sentido, penso eu, há uma verdade ali. As pessoas respeitam o apóstolo, às vezes sem ele se impor. Sim. Né? Se puder citar aqui, o Luiz Hermínio. Eu vejo um respeito natural que as pessoas têm por ele. Eu não vejo ele se impondo. Eu vejo ele falando, faz isso, faz aquilo. Sim. Ele usando verbos no imperativo. Ele, né, apontando o dedo. Eu vejo ele conduzindo as pessoas pelo exemplo. Entendeu? Entretanto, Pastor Fernando também age assim. Pastor Fernando é sensacional. Nunca me disse o que fazer. Sempre me deu motivação para fazer. Meu filho, já pensou se a gente tivesse um livro de escola dominical com esse tema? Eu falei, pastor, eu vou fazer. Entendeu a diferença? Nunca chegou e disse. Então, assim, ele desenha um sonho na sua frente que para chegar aqui ele sabe que a sua habilidade te leva. Então é muito diferente a pessoa chegar e falar assim, você tem que fazer isso, porque senão você está fugindo do chamado de Deus. Senão, né, a espada vai descer na tua cabeça, vai ficar na cadeira de roda. Com essa geração que acha que é um jagunço de Deus, né? Vai ficar ameaçando a gente. E tem isso. O Lampião e Zé Bonita da igreja. E de forma que bem até ofensiva, e às vezes no microfone, né? Às vezes acontece algum equívoco, até por problemas de equipamento e tudo, e há essa incompreensão e de repente surge até uma ofensa, como já a gente vê pela internet aí, milhares de situações assim, com músicos na igreja e enfim. Né? E existe algum ministério que era atuante na igreja primitiva, que hoje ela já não tem mais? Será que tem algum desses que foi extinto? Sim. Eu não saberia hoje surgiu assim, mas se a gente for parar para analisar, vamos tentar colocar os ministérios que tinham, né? Você tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A Bíblia fala de bispo, de presbítero e de diácono. Sim. Né? Por exemplo, hoje tem o missionário. Eu mesmo fui consagrado missionário, mas é uma heresia, não tem na Bíblia. Né? O missionário, ao meu ver, hoje seria o equivalente ao evangelista ou apóstolo. Né? Evangelista porque é aquele que leva o evangelho. Aí as organizações de missão vão tentar fazer uma diferenciação teológica que para mim é pura política. O missionário é aquele que rompe critérios de geografia, cultura e língua. Tipo assim, o cara tem que ir para fora do país, né? Tá, aí o evangelista já é o que faz na sua cidade, querendo desmerecer o missionário local, querendo, entre aspas, reduzi-lo ao evangelista. Mas na prática, o evangelista existe na Bíblia, o missionário não. Primeiro ponto. Segundo ponto é que em nenhum momento a Bíblia diz que tem que romper critério de geografia. Porque eles querem fazer isso porque, na verdade, eles vivem de financiamentos para enviar missionários para lá. Correto. Então eles querem motivar uma pessoa, enfim, né? Não tem que...
não tenho como deixar de expô-los. Então, E hoje, por exemplo, não tem missionário agora. Ministério que existia na Bíblia e é muito preconceituado hoje. Ministério pastoral feminino. Mas eita, 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 eita! Olha que eu provo, hein? Sim, tudo bem. A gente tá aí pra isso. Ó, vou dar um exemplo. Vocês sabem quem foi o pastor de Corinto? Boa pergunta. Foi uma pastora. 1 Coríntios 16, 19 está escrito que a igreja ficava na casa de Priscila e Áquila. E Priscila e Áquila aparecem 5 vezes na Bíblia. Esse casal, né? Sim, sim. 3 vezes ela aparece na frente dele. Segundo a regra do grego, toda vez que uma inversão, que eles chamam de heterodoxia, ou seja, uma coisa incomum aparece, que é a mulher sendo citada na frente do homem, no maior volume de vezes é porque ela ocupava uma posição de destaque em relação ao seu marido. Se a igreja ficava na casa dos dois e ela era citada na frente, ela conduzia a igreja. Quer ver só outro exemplo? Em Romanos 16, Paulo fala claramente isso, né? Que Priscila e Áquila eram honrados por ele, principalmente Priscila, porque deu a vida por ele. Se você for observar, ainda você tem uma coisinha chamada no grego genitivo de associação, que é justamente o link que mostra, você tem uma preposição mais um substantivo, e quando você tem esse substantivo classificado de uma maneira e a preposição de uma maneira, você tem um comportamento gramatical que indica uma coisa. E esse comportamento gramatical indica peremptoriamente, indiscutivelmente, que Priscila era a pastora de Corinto. Entendeu? Tem vários outros fatores. Vamos tentar puxar devagarzinho, só para rápido, né? Joel capítulo 2, verso, acho que é 28. E o Espírito descerá sobre toda carne. Toda, kol, basar, essa expressão hebraica, significa todo mundo. Ah, mas e as crianças? O texto diz velhos e jovens. Então, o primeiro critério, o primeiro trinque do véu, quem deu foi Joel. Até rimou, né? O primeiro trinque do véu, quem deu foi o profeta Joel, porque ele rompeu com o preconceito de idade. Ah, mas os velhos vão ser usados. E os jovens terão visões, né? E os filhos? Eu escolhi porque sois fortes e já venceste o maligno, a palavra está em vós. Aí ele vai falar assim, e filhos e filhas profetizarão. Maravilha. Ele entra e rasga o preconceito de gênero, porque a mulher nunca era inclusa numa profecia de descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descia no Antigo Testamento, era sobre reis, 1 Samuel 16, sobre profetas, Jeremias 1,5, e sobre sacerdotes, Êxodo 29. Tudo homem. De Joel para cá fica diferente. Aí quando você vê, o Espírito desceu sobre a mulher, em Atos capítulo 1, verso 8 em diante, vai dizer que eles deviam ficar em Jerusalém até ser revestido de poder. E quem estava ali? Tinha umas 2 ou 3 Marias ali. O Espírito desceu sobre elas para quê? Para lavar a louça com mais qualidade? Não, meu amigo, é para ser usada. Você vai ver mulheres sendo usadas por Deus na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo fala para Timóteo, a fé que habitou na tua avó Lóide habita em ti. Paulo não ensinou Timóteo a ser crente, ensinou a ser pastor, porque ele entende que o discipulado que a avó dele fez com ele serve, foi aprovado. Entendeu? Você vê Paulo, ele entrega a carta de Filemão na mão de Febe. Febe ficou responsável por uma das cartas bíblicas mais profundas que fala sobre perdão. E ela então levou não seria um pastorado feminino, então não seria o Ministério Moderno. Já vem. Não seria nenhum equívoco para satisfação de nenhum. A igreja metodista já tem Ministério Pastoral Feminino, acho que há uns 54 a 55 anos. Mas ainda em outras igrejas há muito preconceito em relação a isso, né? E outra coisa, gente, para finalizar essa parte, Gálatas 3:28. Em Cristo não há homem e nem mulher, gentio e nem judeu, servo e nem livre. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Ah, mas esse texto fala de salvação. E quem disse que Deus usa um critério para salvar e outro para usar? Deus olha assim e fala, para salvar, vou salvar todo mundo. Para usar tem que ter a torneirinha. Não é, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, na verdade, seria só para ministérios específicos, né? Não seria uma questão abrangente, mas ficou agora bem claro para mim. Para mim tem até apóstola. Tirou sua dúvida agora? Meu filho! Romanos 16:8 fala de Júnior. Mas Mas vamos embora. Vamos lá.
Sim, você tem. O Wallace tá pensando, pra que eu chamei o professor Matheus? Não. Tô brincando. Pelo contrário, né? Assim, precisa a gente estar conversando, porque até então não tinha alguém que tivesse feito uma ótica dessa forma, né? Então fica bem interessante. Até nessa questão de mulher, uma dúvida. Uma questão aqui. Viste lá o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, se desvia do mal. Uhum. Mas o senhor dá tudo pra ele. Aí ele fica aí tranquilo. Não, então você pode tocar menos na vida dele, mas até na corpo dele toca. Aí foi os filhos embora, foi servo embora, os bens. Acabou tudo. E a mulher não foi. Eu pensei que... Misericórdia. O homem tá querendo dizer o seguinte: a pior provação Deus não tirou. Meu Deus. Por que não, rapaz? Ficou lá, a jovem, abençoada. E teve mais filho com ele ainda depois. Pois é, ainda teve mais filho ainda. Você vê que como aquela mulher foi diferenciada. Inclusive no hebraico, a palavra ali não é amaldiçoa teu Deus e morre. É abençoa, é bareha. A palavra maldição em hebraico tem duas. Tem aror e tem kelala. Aí alguns manuscritos vão dizer que a palavra maldição, kelala, foi tirada dali porque o judeu não colocava a palavra maldição do lado da palavra Deus. Correto. E ali a expressão que está no texto é bareha Adonai, que é o tetragrama. Mas teria sido a palavra kelala que estivesse ali, né? Segundo alguns manuscritos e aparatos críticos indicam. Porém, é um detalhe. Não é exatamente abençoa teu Deus e morre, porque não tem como um ser humano abençoar a Deus. A palavra bareja, ela está ali numa expressão imperativa, né? Dizendo assim, peça a Deus uma bênção e morre. Que ela está querendo dizer o seguinte: eu não aguento mais te ver sofrendo. Eu acho que a morte é melhor do que todas essas lágrimas nos seus olhos. Inclusive, pede a Deus uma bênção e a gente falou do lado ruim, né? Até do lado meio cômico, se não fosse trágico. Mas, na verdade, a gente, por uma parte de casal, como um casal, né? Para Deus, ele diz que o homem e a mulher se tornam um. Vamos romantizar agora para dar uma colher de chá. Bota um fundo romântico. Então, se, né, de fato são uma só carne, isso não podia, sendo só carne, não podia tocar dele para matar, então ela entrou também nesse pacote aí. Entrou, né? Porque quando perdeu os filhos. Só carne, os dois, então ele não podia tocar e matar. Sim, entendi a interpretação, ficou bom. Matar a carne dele para dar uma romantizada no negócio e deixar a galera para ficar mais juntinha aí, né, pessoal? Depois disso vai até surgir convite para palestra para casais. Exato, dia dos namorados já ter passado, ano que vem espera. Pois é. O Wallace palestrante para casais. Mas então, tipo assim, ela não pecou contra o Espírito Santo. Não pecou. Né? Porque quando a gente entende, né, que quando ela fala abençoa teu Deus e morre, você está amaldiçoa o seu Deus e morre, a gente entende que, né, foi... A visão que a gente tem é uma mulher desgraçada que só fica com o cara porque tem alguma coisa, né? Amaldiçoa seu Deus e morre, quero saber mais nem de você, seu pobre, doente, e nem do seu Deus, né? Vai tudo pra casa do chapéu. Mas não, foi isso não. Na verdade, ela pediu a ele pra pedir a Deus uma última bênção, talvez assim, penso eu até no contexto judaico, pede a Deus a salvação da sua alma. Sim. Porque aos olhos de todo mundo ele tinha errado, né? Dos amigos e de tudo, todo mundo desconfiado de que ele tivesse cometido algo que viesse a acarretar aquelas consequências ali. E não foi bem isso, né? Não foi bem isso. Então, é o olhar dela ali também, até por um olhar de misericórdia, vamos dizer, dessa forma. Então tá explicado aí. Mas eu gostei dessa aí, essa eu não tinha visto ainda não. Era uma só carne, pode tocar, muito bom. Fica interessante, né? E dentro desses ministérios modernos tem cada moda surgida aí, pastor. Pastor ali, vou profetizar. Professor Matheus. Profetizo para ele. Isso. Aí, ó, vamos profetizar aí pros três, pra mim. Quem sabe um dia, né? Papai do céu coloca um docinho no meu coração, afia o amor, o cuidado. Sim. Por enquanto é só espada.
que hoje a gente tem visto, né? Até parafraseando um outro pastor, hoje tem surgido tal das ferramentas, e que dessas ferramentas tem surgido umas questões que, ao meu ver, eu já, por ter aprendido um pouco a respeito de técnicas, a questão de venda, de persuasão, e eu comecei, nos pregadores mais modernos, identificar muito dessas questões como se fosse dar uma ajudinha para o Espírito Santo, como se fosse dar um empurrãozinho do Espírito Santo no tratar das pessoas. E hoje, eu vou falar justamente as palavras que foi falada por esse pastor que eu ouvi. Que hoje a moda, você bota uma parede preta, bota um banquinho, bota uma luzinha e vira o David Leonardo. E que você vai vencer, espera só. Bota uma camisa florida, né? Faz a barba, deixa lisinho, fica bonitinho e começa a falar com o coração das meninas. É só Jesus. Você vai conseguir, aguarda só mais um pouquinho, porque Deus chamado para disse, coach. Você é. Coach, é isso aí. E as pessoas, a gente, como o amigo falou lá, né, o traficante sai de lá vibrando que ele vai invadir o próximo morro amanhã e que a vitória vai dar tudo certo. Que vai arrebentar nas vendas da droga, que ele hoje é vencedor. A prostituta sai de lá e vou ter fila de cliente amanhã, já vou sair daqui arrebentando, né? Quando a gente entende que Jesus não veio para isso. Veio pro traficante sair de lá, ajoelhado e clamando por misericórdia, entendendo que ele é um desgraçado. Eu costumo dizer que o evangelho coach, ele não deveria ser chamado de evangelho, ele é uma ofensa a tudo que está relacionado a Cristo, a Bíblia, a pregação do verdadeiro evangelho. Né? Eu tenho, inclusive, no curso de apologética uma aba sobre isso, sobre a gente chama de teologia da hipergraça. Entendeu? E a prostituta saindo lá entendendo que é mudar de profissão. Outro dia, exatamente. Mudar de profissão porque para mim não dá mais. E eu notei que está muito abandonado esse evangelho. Demais. Sabe por quê, pastor? Primeiro ponto é que a geração de hoje ela é profundamente melindrosa. Né? Ela quer carinho, ela não quer... Quer massagem de ego. Ela não quer mudar. Inclusive eu estava falando lá, né? Como educador social, eu fiz uma palestra na Quarta Cultural sobre motivação. E falando que o que me motivou foram justamente as dificuldades. Quando eu comecei a fazer a primeira faculdade, com 18 anos, eu ia pro Rio sozinho. Eu ganhava R$900 na farmácia e pagava 800 pra faculdade. Entendeu? Eu tinha que ir pro Rio, eu saía 1h da manhã, eu acordava em São João da Barra e eu ia ter que dormir 10, que eu chegava às 10 da farmácia. Correto. Né? Dormia até 1h, de 1h eu saía de São João da Barra, vinha para Shopping Estrada, chegava ali um pouco antes de 2, né? E comia alguma coisa, pedia Perdão, saía de São João da Barra 2, chegava lá 3, comia alguma coisa, ia ao banheiro, pegava o ônibus das 3 da manhã e ia 4, 5, 6, 7. 7 eu chegava na Nova Rio. Preço. Lá, né? E depois eu pegava e pagava aqueles táxis que eu fiquei sendo roubado pelos táxis do Rio. Porque o cara é assim, né? Quando você não conhece o lugar, você pode me levar ali, meu amigo? Ele, R$70, né? E o negócio, na verdade, era 15. Aí um dia eu decidi ir a pé, pra ver onde que era. Na época não existia Uber. E aí eu chegava lá, eu era o primeiro a chegar. Era o mais novo, que vinha de mais longe, o mais pobre, e o único que não falava nenhuma língua. Tinha gente lá, a maioria tudo já tinha outra graduação, e começaram a me apelidar, né? Um menino da zona rural do Rio. Porque na época, eu morando em São João da Barra, né? Se o pastor Jefferson Torres estiver ouvindo isso, um grande abraço, porque ele me inspirou muito. Ele falou assim pra mim, pastor Jefferson... Aí, ó, tá vendo? Gente boa igual você. Pastor Jefferson Torres falou assim pra mim, o que te faz, o que te traz aqui? Uma motivação, né? E ele foi um coach pra mim, talvez, será? O motivo que gerou a ação, vamos falar Isso. Ele, na verdade, falou pra mim algumas coisas, mas ele me conduziu a uma ação de forma muito profícua, porque ele perguntou quanto tempo eu dormia. E eu falei pra ele que eu vinha dormindo no ônibus de 3 às 7. Ele falou assim, você chega aqui na aula, você fica sem saber o que estão falando. Porque os professores lá, tudo pós-doutor, a linguagem era lá em cima. Eu ficava viajando, né? Dormia de raiva, de sono, e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sozinho, 3 anos assim. Resumo, ele falou assim, Mateus,
tá na hora de você crescer. Você vai aprender outra língua. Me emprestou uma gramática hebraica, falou que se eu decorasse o alfabeto, eu não precisaria pagar ele, que ele ia me dar aquela gramática. Me motivou, né? Eu peguei, reaprendi. Hoje, ele tira dúvidas comigo. O meu professor de grego se tornou meu aluno de grego. Mas isso é porque foi colocado obstáculos na minha frente para vencer e dito para mim que eu conseguia pular aquele muro. É diferente. Hoje em dia a geração ela diz para você que não existe muro. Pois é. Né? De fato. O evangelho tá muito... É um evangelho que de fato não tem atraído santos, pessoas em busca de arrependimento. Tem pessoas traído, desculpe o termo, mas... Desculpe nada, falando a verdade, é pessoa interesseira. Oportunistas interesseiras. Exatamente. E só tem o evangelho de hoje, só tem trazido, infelizmente, pessoas assim. Eu digo que se você entra num culto, se você não sai se sentindo um miserável, você não ouviu a palavra de Deus, se você ouviu uma palestra. Pois é. O pessoal fala, não, mas eu sou, bate no peito e diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Nem sabe o que a Bíblia diz. Pois é, diz que é pó, cinza e entre outras coisas, pecador, miserável, dependente da graça. Pois é, então, bate-papo aí com o professor Matheus. Aqui a gente conseguiu entender um pouco, né? E sair daqui entendendo também que estamos muito aquém e tentar resgatar o que foi perdido, né? Nessa questão da igreja primitiva e colocar isso junto, né? Linkado, acompanhado com a modernidade, com o que há de moderno hoje na igreja e respeitando cada um nos seus ministérios, tratando uns aos outros como se o meu outro superior a mim, que falta muito hoje. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. E hoje tá escasso, né? Esse amor entre as pessoas, né? Você sentir o que o outro está sentindo. Muitas vezes também até você no trânsito, no sinal, tem a pessoa ali que está, né, numa situação mais difícil e você muitas das vezes olha, mas, né, se a gente ignora, mas se a gente parar para pensar mesmo, a gente tem deixado muito a desejar, né? Uma vez eu tinha comprado um churrasquinho aqui, fui para casa, aí parei no sinal, o senhor veio tudo. Na mesma hora eu nem pensei, peguei um prato de churrasquinho, dei aí. Na mesma hora agradeceu, encheu o olho d'água, sentou no campo para lá comer com a mão. Sim. A situação, né? E a gente muitas das vezes não tem esse amor. Não tem, eu tenho vários exemplos aí, se não dá eu for espaço falar para aqui, né, tem bons exemplos, tá? Do que a igreja proporcionou para minha família no momento de dificuldade. E nisso eu vejo a importância da igreja funcionando tanto como instituição, ela na sua forma organizada como instituição, ela na sua forma também organizada como igreja, parte espiritual do Senhor. Então esse foi o nosso primeiro bate-papo aí do Ministério do The Best, Ministério Modernos, nosso podcast aí com o professor Matheus Rangel. Satisfação, muito bom participar, agradeço pelo convite. Espero estar aqui outras vezes para a gente poder discutir mais temas assim, conversar. Com certeza. Né? Porque é isso. Eu acho que qualquer papo nosso, com o microfone ou sem, vai ser de altíssima qualidade. Com certeza. E ainda temos você indo como, né? À frente, então aqui a gente aprendeu muito, né? Com certeza. Aprendeu muito. Já saí daqui a gente já sai bem edificado. Espero que você também assistindo a gente aí. Isso aí. Seja edificado com tudo que for apresentado aqui no podcast The Best Ministérios Modernos. Deus possa estar te abençoando. E é isso aí. Amém. É isso aí, pessoal. E o jabazinho O aí? jabazinho, rapaz. Esqueci, rapaz. Tá vendo? A gente tem nossos patrocinadores também, né? Eu acabei esquecendo. E tá aí na tela. Vai chegar na tela aí? Então, pessoal, nós temos aí nossos colaboradores também, né? A gente vai fazer menção aí. 3D Mais Investimentos em gesso 3D. Para você estar decorando a sua casa aí, deixando a sua casa ainda mais bonita, ou a sua igreja, né? Nós temos trabalhos aí
também realizados nas igrejas, para depois estar apresentando para vocês. Temos também quem patrocina a gente aí, a Ozi Alves Ateliê. Ozi Alves. Ozi Alves. Se você estiver precisando aí de bolsas, mochilas, necessaire, tudo que envolve esses materiais, né? Você vai ter aí com a Ozi Alves Ateliê. Ela é um material de altíssima qualidade e os telefones de contato estão aí, vai aparecer para você aqui e só entrar em contato que você vai ser bem atendido, né? Beleza. Olha, portão eletrônico, segurança eletrônica, toda a parte de câmeras e tudo mais é com a Masterline. Segurança eletrônica. Segurança eletrônica. Você vai estar vendo aí, contato aí na sua tela. Faça um contato aí. Você vai estar aí com a sua segurança garantida no Senhor e com a Masterline. Tá ok, pessoal? Então, e se você que tem sua empresa, né, e quiser também anunciar a sua empresa aqui com a gente aqui, só entrar em contato, né? Isso aí. O telefone que vai aparecer aqui embaixo. E nós temos os pacotes aí para poder suprir a necessidade que tiver. Então tá ok, pessoal? Curte, compartilha, não pode esquecer. Se inscreve aí no nosso canal, ative o sininho para você ficar aí atento a todas as notificações, os nossos vídeos, nossas ideias aí, vai estar tudo sendo postado e você vai ficar por dentro de tudo aí. Tá ok, pessoal? Deus abençoe. Tamo junto. Amém.